1 Timóteo 4,12, por favor. Eu já quero colocar aqui 5 pontos que a gente tem nesse versículo para nos ajudar com os nossos filhos. Essa palavra não é uma palavra que vai dizer como criar os filhos, falando de disciplina, falando de amor, falando dos pontos que normalmente tratamos quando reunimos os pais e as mães. Não é entrando nesses detalhes, mas é uma aplicação desse versículo de 1 Timóteo 4,12 para a família. Pode colocar aqui? Já está pronto aí? Isso. Aqui são os 6 pontos que tem nesse versículo de 1 Timóteo 4,12, que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, a tua juventude, mas seja um exemplo dos fiéis ou dos crentes na palavra, na conduta, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Quantos de vocês, na sua versão da sua Bíblia, tem essa expressão, no espírito? Quantos tem? São poucos, é isso mesmo. A menor parte das versões tem isso. Mas é para estar aí, viu? É para estar aí. Quem não tem pode puxar de caneta assim uma setinha e botar no espírito. Tá? Você não está acrescentando nada na Bíblia, não. Viu? É porque na discussão de que tipo de versão bíblica deve ser adotada, alguns não colocam no espírito, mas aquilo que a gente entende daqueles irmãos que nos orientam nisso, é importante que esteja isso aí. Vamos lá de novo, 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Timóteo estava numa cidade pastoreando os irmãos, e Paulo, o apóstolo, escreve para ele, dando as orientações, e uma das orientações é esta: Timóteo, você é jovem. E normalmente as pessoas desprezam os jovens. Timóteo era novo. E os mais velhos olham para os mais novos e não dão muito crédito. Ah, é menino, não é assim que se fala? Né? Ah, tem que crescer muito ainda, vai ter que bater muito a cabeça. Eu já estou, até uns 10 anos atrás, alguém que me conhecia dizia: ah, você é pastor tão novo, nunca mais eu ouvi isso. Então, eu já estou na fase daquele que tem que tomar cuidado para não desprezar os mais jovens. A gente fala assim: ah, tá bom, tá novo ainda. E então Paulo diz: Timóteo, ninguém despreze sua mocidade. Ninguém lhe despreze porque você é novo. Porque às vezes a pessoa que é nova, ela é desprezada também, não porque é nova, mas por quê? Porque ela também é infantil. Realmente, então, tem gente nova que é infantil. A própria pessoa termina tendo um jeito de viver que os outros desprezam. E aí pode ser um mais velho também. Então, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, normalmente os outros desprezam os mais novos, e você é novo, você é um jovem, mas uma parte disso é sua responsabilidade. A postura, o jeito que você vive, vai fazer com que as pessoas lhe respeitem ou não. Que as pessoas lhe considerem ou não. Que as pessoas lhe desprezem ou não. Se a gente aplicar isso para um casal que tem filhos, ou para uma pessoa que tem filho, que não está casado,
Podíamos dizer assim: ninguém despreze o fato de você ser pai e mãe, mas seja um exemplo para seus filhos. Estamos aplicando, isso se chama paráfrase, a gente pega um texto, pega uma frase e faz uma frase paralela, parecida. Então eu não estou mudando a Bíblia, eu estou só me inspirando nesse texto para aplicar para a gente. Ninguém despreze o fato de você ser pai, de você ser mãe. E tem duas pessoas em especial que não pode nos desprezar na nossa função de pai e de mãe. A primeira pessoa é o nosso filho. E os seus filhos não desprezem o fato de você ser pai dele, de você ser mãe dele. Mas tenha uma postura que faça com que seu filho lhe respeite. A outra pessoa que despreza sou eu mesmo, é você mesmo. Muitas vezes nós próprios nos desprezamos. Voltando à situação de Timóteo, que era um pastor jovem, ele mesmo podia se desprezar. Eu sou novo, eu sou jovem, Deus me deu uma palavra, mas não vou falar não, porque o pessoal é mais velho, eu fico com vergonha de falar. E ele próprio se despreza e se diminui. Nós todos temos isso. Por causa do nosso temperamento, por causa da história de vida, por causa dos nossos traumas. Muitas vezes nós nos desprezamos e nós nos diminuímos. Sempre não vou conseguir fazer, não vou conseguir dar conta, eu não posso exercer minha autoridade, e a gente se diminui. Então a gente pode entender esse versículo assim também da seguinte forma: ninguém despreze a tua mocidade, nem você mesmo. E a aplicação que eu estou fazendo, ninguém despreze o fato de você ser um pai, ser uma mãe, nem você mesmo. Valorize-se como pai e como mãe. Saiba da importância de ser pai e de ser mãe. Desde que o pecado entrou no mundo, tudo ficou desarrumado. Mas nós vivemos um tempo de grande desarrumação. E essa desarrumação está afetando fortemente a família. Duas coisas estão sendo desprezadas muito fortemente. Primeiro, a figura paterna, a figura do homem, o pai. Fortemente isso tem sido desprezado. Inclusive a nossa geração é uma geração de homens que não sabem ser homens. Os homens não sabem mais, por exemplo, como exercer autoridade, porque pode ser chamado de machista. E se ele for atencioso, se ele for cuidadoso, ele pode ser chamado de homossexual. Então o homem não sabe mais como ser homem, porque ele não pode ser forte e ele não pode ser gentil. Não sabe exercer autoridade com esposa, por exemplo. Com muito carinho chegar para a esposa e dizer: meu amor, já conversamos, eu te ouvi, quanta coisa você tem razão, que bom, ajudou muito, mas nós vamos por aqui. Embora, minha linda. O homem não sabe exercer essa autoridade, porque a figura humana, a figura do homem, a figura masculina, está sendo destruída. E aí, com relação aos filhos também. Ele não sabe como cuidar dos filhos, ele não sabe como exercer autoridade com os filhos. A outra figura que está sendo destruída, desprezada, é a função materna. A figura da mãe está sendo supervalorizada, mas a função materna não. Isso é interessante. A mulher não precisa mais do homem para nada, nem para fazer filho. Porque ela pode fazer uma inseminação artificial. Então a mulher não precisa mais do homem. Nós daqui a pouco, se não houver uma reviravolta,
nós vamos estar com um domínio completo feminino no mundo. Como será, hein? Bem, os homens, no pecado, estão destruindo o mundo. Será que as mulheres vão destruir mais? Ou vão? Vai destruir, porque homem e mulher, os dois são filhos de Adão e Eva, pecadores. Segundo a palavra de Deus, a gente não tem espaço para machismo nem para feminismo. O machismo foi criado no quinto dos infernos. E o feminismo no sexto. Na verdade, quinto não é quinto de 5, mas eu só aproveitei para fazer a graça. A mãe, a mulher supervalorizada. Não precisa nem do homem para ser mãe. Basta fazer uma inseminação artificial. Mas a figura materna, não, isso é desprezado. A figura da mãe, que se dedica aos seus filhos e à sua casa, essa figura é desprezada. Me lembro conversando uma vez com um pastor, não tem nada a ver com o negócio de mãe, mas é só para dar um exemplo, e ele dizendo que estavam evangelizando dois homens de tal lugar, e eles eram assim, 2 empresários. Eu fiquei ouvindo aquele negócio, sim, que importa que são empresários? 2 empresários, e daí? Que são empresários. Aí fica imaginando o seguinte, quando está evangelizando alguém que é gari, está evangelizando dois jovens em tal e tal lugar, 2 garis. Aí ele não fala. Não fala. Quando é médico, fala, estou evangelizando um médico. Mas quando está evangelizando alguém que tem uma função que não seja tão valorizada na sociedade, não fala. E não fala se a pessoa é mãe, dona de casa. Não há. Estou evangelizando 2 mulheres, 2 donas de casa. Fala não. E quando vai preencher o formulário, hein? Na internet. Não, na internet tudo bem, porque está escondido aqui atrás do computador, do celular. Mas se for presencialmente, pelo nome, endereço, profissão. Eita! Enquanto que a Bíblia diz que tendo filhos, a mulher será salva. Eu não quero interpretar o versículo tem uma série o versículo precisa de uma análise, mas o fato é que Deus quis, de propósito, deixar um negócio desse jeito lá. A mulher, tendo filho, será salva. Uma coisa que Deus valoriza. Em outra parte diz que a mulher deve ser boa dona de casa. Não vamos entrar aqui nesse assunto de trabalhar fora ou trabalhar dentro, né? Porque eu acho interessante quando alguém pergunta a uma mulher que é dona de casa, se trabalha fora? Não, trabalho dentro. E muito. Ela não se envergonha disso. Há muitos anos atrás, a long time ago, eu tinha 16 anos. Não é tanto tempo assim. 1981. E um professor, não me lembro se de geografia ou de história, eu só fui entender o que ele estava fazendo depois que eu fiquei mais velho. Depois que eu fui depois estudando um pouco de comunismo, socialismo, essas coisas, é que eu fui entender que ele estava dando uma aula de socialismo, de comunismo, marxismo cultural para a gente. Tem muito a ver com quem está ouvindo aí ultimamente sobre essas eleições. Né? E ele começou falando aquilo de maneira desonesta. Desonesta, porque é desonesto um homem, ele devia ter uns 30 anos na época, um homem diante de adolescente de 16 anos e ele passar um assunto como se fosse a verdade absoluta, quando não é. E ele começou a falar que todas as pessoas deviam trabalhar num trabalho que gerasse, que produzisse riqueza. Que qualquer trabalho que não produza riqueza deve ser eliminado da sociedade. E o trabalho de uma mãe, de uma dona de casa,
não produz riqueza. Eu não me lembro se fui eu ou se algum dos colegas. A minha lembrança fui eu. Eu perguntei, mas professor, quem vai criar os filhos? Quem vai cuidar dos filhos? E ele disse, o Estado é responsável por providenciar creches, escola de tempo integral e creches para os filhos dos trabalhadores. E todos trabalhando, todos produzindo, gerando riqueza. Mas professor, e quem vai dar comida? Quem vai fazer a comida? O Estado e as empresas vão providenciar comida em restaurantes coletivos. Você viu que não existe mais família, né? Nesse argumento dele. Não existe. A família, a casa só serve para quê? Para dormir. E nós ficamos alegres quando conseguimos uma escola de tempo integral para os nossos filhos. Acho que vai chegar o momento que a gente vai ter que conversar com o presbitério e com os irmãos um pouquinho sobre educação familiar, mas isso é outra coisa. E aquele professor estava doutrinando a gente, nós de 16 anos, na sala de aula. Isso se chama escola com partido. Por isso que tem uma quantidade de gente defendendo a escola sem partido. Porque é desonesto o que um professor fez. Eu tinha o Espírito Santo, eu era salvo, eu já tinha Jesus, desde meus 9 anos eu tinha sido batizado, com 4 anos de idade, minha primeira experiência com Jesus, eu tinha o Espírito Santo, eu ouvia aquele homem falar aquilo, e eu não sabia contra-argumentar, eu não tinha capacidade de contra-argumentação, era um professor diante de um aluno de 16 anos, eu não tinha como argumentar, mas aqui dentro ficava assim, ó, tem alguma coisa errada nisso. Que coisa errada tinha naquilo? O desprezo pela figura da mãe, pela função da mãe. Porque ela pode ser mãe, mas a função de mãe e de pai, quem vai fazer é quem? O Estado. É quem vai entrar na casa da gente e dizer o que é que os filhos devem ou não assistir. Entrar na casa da gente e dizer como a gente deve criar os filhos. É isso que o Estado quer, o Estado controlador. Portanto, não, usando o texto bíblico, aplicando para a realidade de pai e mãe, não despreze o fato de você ser pai, de ser mãe. Essa figura paterna, essa função de mãe, de dedicação, essa figura paterna de quem dá uma direção para os seus filhos, para a sua casa, essa figura materna muito presente, não pode ser desprezada. E a gente tem desprezado. O mundo atual despreza. A gente não pode desprezar. Ele diz, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, antes ser o exemplo dos fiéis. O método de Deus de ensino passa por ser modelo, ser exemplo. Jesus toda a vida trabalhou falando e fazendo, ensinando e fazendo. A gente vê isso que então Lucas escreve Atos dizendo tudo que ele fez e ensinou, fazer e ensinar. Esse método também é um método que precisa ser aplicado em casa. O método de ser modelo. O problema é que a maioria de nós não teve modelos dentro de casa. Nesse nosso tempo também, é um tempo complicado esse nosso, viu? Jesus tem que voltar ligeiro para dar uma arrumada nesse negócio. Se bem que não, a gente vai pregar o evangelho e dá uma arrumada e ele vem. Mas uma outra dificuldade é essa, é que nós vivemos um tempo em que não há modelos. Antigamente as pessoas tinham seus heróis, tinham seus modelos, não é? Depois os modelos ficaram sendo os jogadores de futebol e as atrizes. E na verdade se diz assim hoje que todo mundo é igual. Então eu não tenho que imitar ninguém. Gente, não, todo mundo não é igual não.
Tem umas coisas que o mundo vai ensinando e que a gente vai entrar na cabeça da gente. Todo mundo é igual. Não, não é. Não é. Eu não estou falando que não é igual em valor. Diante de Deus é todo mundo igual, homem e mulher, ou de qualquer tipo que seja pessoa, ou uma criancinha, um idoso. Diante de Deus o valor é o mesmo, e o amor deve ser o mesmo, e o cuidado deve ser o mesmo. Mas, nos diversos aspectos, nós somos diferentes, e que bom que somos diferentes. Eu, quando estou diante de uma autoridade, eu estou diante de uma autoridade. Eu tenho 53 anos, então não sou mais nenhum menino, mas quando eu estou com meu pai, de 82, eu tenho um respeito enorme, eu não sou igual a ele, não. Eu não sou igual a ele. Ele é um ancião de 82 anos, tem cabelo branco. Tem mais experiência do que eu. Eu gosto de ouvi-lo. Não, não sou igual a ele, ele é superior a mim. A Bíblia diz para eu considerar todo mundo superior a mim. Quanto mais meu pai. Quanto mais um irmão da congregação de cabeça branca. É superior a mim. Qualquer um é superior, mas alguém que tem uma experiência com Deus diferenciada da minha, eu posso abençoá-lo? Posso, mas a minha atitude diante dele vai ser de submissão. Ele diz aqui, seja exemplo para quem? Para os crentes, para os fiéis. Olha o nível, lá para cima. Eu não vou ser exemplo para gente torta. Eu vou ser exemplo para gente boa. Você percebe como Deus nos vê? E Ele está dizendo, não despreze isso em você. De que você é modelo. E modelo da turma boa. Você é modelo para os seus filhos. Não despreze isso, não. Ele fala 6 coisas que Timóteo vai ser modelo para os irmãos, e agora a gente vai aplicar na nossa vida com os nossos filhos. Não vou entrar em detalhes, não, mas somente alguns comentários. Ele fala primeiro para sermos exemplos na palavra. Ser modelo na palavra, no jeito de conversar. Tem pai e mãe, principalmente pai, que não sabe conversar. As cabecinhas logo balançam assim. Bem, tem algumas mães que sabem conversar demais. Nós somos desequilibrados, né? Esse negócio desse pecado deu uma estragada geral, não foi? Deu uma estragada geral. Porque eu imagino que Eva conversava. Mais do que Adão. Mas sabia parar. Eu imagino que Adão era mais caladão do que Eva. Mas sabia conversar na hora certa. Gente, não despreze a necessidade que você tem de conversar com seu filho, não, viu? Converse com ele. Tenha tempo de conversa. Seja exemplo na palavra. Gaste tempo. E tenha a Bíblia na sua fala. Seja exemplo também de saber ensinar a Bíblia. Eu não estou falando para você fazer tudo que vai conversar, cita a Bíblia. Não precisa assim. Mas que, em linhas gerais, o que norteia teu conselho seja a Bíblia. Meu pai não era muito de conversar comigo, mas algumas coisas que ele falava me marcaram para sempre. Uma vez a gente estava indo para a reunião da igreja, um domingo de noite. Estava chovendo. E aí ele passou numa poça de água e molhou a pessoa no passeio. Eu devia ter naquela época uns 10 anos, não sei, por aí, 9. E eu caí na risada. E não bastasse eu cair na risada, a gente precisa se converter mesmo, né? Jesus precisa salvar a gente, porque senão a gente vai para o inferno. Não bastasse eu cair na risada, tinha uma poça lá na frente, vinha outra pessoa e disse, molha aquela também. Oh, o sangue de Jesus que me lavou, me perdoou os pecados. Meu Deus do céu, que coisa ruim, viu? E aí ele me disse assim, não, rapaz, você não sabe que a Bíblia fala para fazer com os outros
o que você quer que os outros façam com você, que Jesus fala assim, eu não sabia daquilo. Nunca mais esqueci. Seja exemplo dos teus filhos na palavra. Por exemplo, falou uma coisa, cumpra. Tenha limite nas brincadeiras. Teu filho gosta de brincar, mas também gosta de conversar sério. Seja exemplo no seu modo de falar. Que não haja indecência na tua fala, não haja mentira, não haja falar coisas que são somente da sua cabeça. Seja exemplo no seu falar na palavra. A segunda coisa, seja exemplo na conduta, no procedimento. A palavra de Deus diz, sede santos em todo o vosso procedimento. Santidade, honestidade. Honestidade. Não admita desonestidade, não admita hipocrisia. Se um filho vê um pai pregando, cantando, orando nas reuniões da igreja, e em casa é outra coisa, é desonesto com dinheiro, mente. Isso é um desastre quando ele vê pai e mãe assim, isso é hipocrisia, isso é um desastre, isso é hipocrisia, isso é um desastre para a vida do filho. Ele olha e diz, isso é Jesus, não quero Jesus. Seja exemplo na conduta, na correção. A quarta coisa, ser exemplo no amor. Amor aqui a gente pode, fazer algumas aplicações também. Na prática do bem, que teu filho veja você fazendo bem para as pessoas que têm necessidade. Deixa teu filho ver você ajudando, socorrendo os irmãos que estão sem dinheiro. Deixa teu filho ver você receber um dinheiro e pega metade desse dinheiro e dá para um irmão. E deixa teu filho ver. Você não está fazendo para aparecer, não, mas ele precisa ver. Estou conseguindo explicar? Isso é amor. Está numa reunião, irmão, a gente precisa levantar uma oferta aqui para um irmão que está lá com problema na casa dele. Deixa teu filho ver você ser o primeiro a meter a mão no bolso e levantar para entregar a oferta, dar teu nome. Isso é amor. Isso é exemplo no amor. Isso é exemplo em resolver conflitos. Porque nossos filhos vão ver a gente ter problema com alguém. Né? Vão ver, a gente vai ter problema com alguém. Que ele veja você perdoar essa pessoa. Que se a sua filha veja você sair no prejuízo. Porque senão ela vai ver assim, você falando assim, ela falou tal coisa, pois ela vai ver o troco dela. Pronto, você está treinando uma cobrinha, que vai ter mais veneno do que tu. Não, que ela veja você dizer, falaram da gente, não tem importância não. Vamos abençoar essa pessoa? Vamos orar? E ora pela pessoa. Ao invés de ficar ouvindo falar mal das pessoas dentro de casa. Amor, perdão. Meu pai, minha mãe, eu sei que fulano fez muito mal para eles. Poxa, eles perdoaram e continuam amando aquelas pessoas e servindo aquelas pessoas. Isso é exemplo no amor. Exemplo no trato com a esposa, o esposo. Que teus filhos vejam o teu carinho com tua esposa. Muitos homens são meio secões, né? Deixa de negócio de ser seco. Toma uns 2 litros de água por dia para ver se não fica seco. Seco no trato. Não, porque eu fui criado assim, sem expressar amor. Então vai se converter para ver se você nasce em outra família, na família de Deus. Na minha família era assim. Pois é, eu já mudei de família há muito tempo. Meu pai sabe que eu amo muito a ele, minha mãe também sabe, mas ele sabe que minha família é outra. Gosto muito das coisas quando alguém diz assim, você tem um jeito de seu pai. Eu fico todo... Eu já com essa idade que eu tenho, ainda fico assim meio orgulhoso quando diz que eu pareço com meu pai. Porque fisicamente eu não pareço muito. Aí quando diz uma coisinha eu fico, que legal. Mas na verdade minha alegria é parecer com meu pai do céu. Mas tem coisa que eu não quero ser igual à minha família, não. Muita coisa. Eu quero ser igual aos irmãos de Cristo, ao Senhor Jesus Cristo. Então, homens, tratem de dar afeto para sua esposa, viu? A gente só responde quando pergunta amém, né? Tratem de dar afeto para sua esposa, viu?
Eu falei, viu? Viu. Que o filho veja, para quando ele casar, ele também ser carinhoso, também puxar a cadeira para ela, também abrir a porta para ela. E a mulher também dê afeto para o seu esposo, porque tem muita mulher secona. Aliás, está cada vez aumentando mais isso. Quando o casal vai se aconselhar, a mulher diz, ele é até mais carinhoso do que eu. E tu não está aproveitando, não, é? Ser exemplo no amor, no carinho, na atenção, no cuidado para com a esposa, para aqueles que são separados, que se separaram, é exemplo de amor para com o ex, para que seu filho não cresça com ódio do pai que deixou a família. Para que ele cresça amando esse pai que talvez não valha muito para você, mas vale muito para ele. Quarta coisa, exemplo no Espírito. Exemplo na vida com Deus, no jejum, na oração, nos dons, na pregação. Sabe qual é a dica aqui? Seja crente dentro de casa. Para que seu filho veja o Espírito de Deus agindo em você. Seja exemplo de pregação, de quem prega, de quem tem os dons espirituais. Nas reuniões também. Se seu filho for igual a você na adoração, como é que ele vai ser? Ele vai ser assim, Jesus, eu te amo, na hora do louvor, Jesus. Ou ele vai ser assim, Sérgio Paulo se acabando lá no violão e você... E Sérgio Paulo, e você... Seu filho vai... Que tipo de expressão de louvor e de adoração seu filho terá se for igual a você quando você está louvando na reunião da igreja? É isso que é ser exemplo. Então eu não vou louvar só para que meu filho me imite, eu vou louvar para louvar mesmo. Mas eu vou aproveitar para ser exemplo para o meu filho também. A quinta coisa diz de ser exemplo na fé, está muito ligado a ser exemplo no Espírito, é a sua vida com Deus, ser exemplo para os seus filhos, no seu crescimento na fé, que seu filho veja que você está crescendo. Sabe que eles percebem tudo, né? Sabe, né? Eu estava pregando lá em Liricai, João, e tinha um meninozinho lá que devia ser 6 anos, 7 anos, 8 anos, e estava ali com a mãe para lá e para cá, a mãe sentada, e ele para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, assim, de 2 cadeiras para lá, como que não está prestando atenção. E eu fui falar sobre suportai-vos uns aos outros em amor, que não é suportar, aguentar, tá bom, tem que tolerar, meu irmão, fazer o quê, né? Não, não é isso. É dar suporte, é sustentar. O meninozinho saiu de lá do lado, estava aqui, ó, como se fosse na terceira fila, ele saiu e veio andando em minha direção. Suportar é quando está subindo uma ladeirazinha, uma ladeira, né? E aí o outro fica cansado e a gente segura e leva. Eu falei, isso aí, ó. Eu falei, meu Deus do céu, eu consegui explicar. Uma ovelha me ouviu. Um meninozinho. As crianças entendem tudo. E eles percebem se a gente está crescendo na fé ou se a gente está daquele mesmo jeito de sempre. Com as mesmas manias, as mesmas encrencas. Até os pecados são os mesmos, não muda. Porque pelo menos podia vencer um pecado, vamos agora encarar outro. Não, é o mesmo pecado de sempre. Né? Não. O filho vê quando a gente está crescendo. Exemplo na fé, modelo, exemplo como se resolvem os problemas. Aí vem um problema dentro de casa. Problema financeiro, fica desempregado, um fica doente, qualquer coisa dessas coisas básicas. Alguém morre. Essas coisas que acontecem na vida, né? Ficar doente, perder emprego, ficar sem dinheiro, um morrer, essas coisas que acontecem. E acontece um problema, como é que você encara o problema? Nós temos 2 modos extremos de encarar um problema. Um é com desespero. Meu Deus, Deus não me ama, ninguém me ama, e agora? Aí o filho aprende isso com você. Aprende a ser desesperado. Aí o menino fica desesperado na vida porque aprendeu com o pai, com a mãe. Outra maneira extrema é a maneira soberba. Deixa que eu resolvo.
Aí o menino cresce soberbo, porque aprendeu com o pai e com a mãe. Qual é a maneira da fé? Não é nem o desespero, nem a soberba. A maneira da fé é a oração e o trabalho. O pessoal vem aqui, aí chama seus filhos, o negócio está feio. Morreu um, o outro está doente, o outro está desempregado, o outro desapareceu. E eu estou com a unha encravada. Vamos fazer o quê? Vamos orar. A unha vai ficar boa. E olha que para a unha ficar boa, unha encravada não, mas unha daquela que está com micose, não tem remédio que dê jeito. Então vamos orar. O que morreu, ou ressuscita, ou Jesus dá um jeito nele. O que foi embora vai voltar. Quem está doente vai ser curado. Vamos orar. Vamos orar. Eu posso chorar, mas eu choro orando. E o que é que meus filhos vão aprender? Vão aprender a fé. Consegui explicar? Ser exemplo na fé. E, finalmente, ser exemplo na pureza, santidade. Principalmente no trato com o sexo oposto. Bem, atualmente tem que se falar também com o mesmo sexo, mas tudo bem, vamos manter como sempre se falou. Santidade com sexo oposto. Exemplo para o seu filho. Seja exemplo de quem é fiel, de quem é santo na pureza. Que seu filho possa entrar a hora que quiser, quando você está usando o computador, ou o tablet, ou o celular, e ver o que você está vendo aí. Ele possa olhar a hora, qualquer hora, e você não vai estar em impureza. No trato, os homens no trato com as mulheres no trato com os homens. Que seus filhos cresçam aprendendo essa pureza. Amém, gente? E quando falhamos em algumas dessas coisas, ou em muitas dessas coisas, como vamos ser exemplo? Exemplo no arrependimento. Não está nesse versículo, mas está na Bíblia toda, né? Nós vamos falhar. A gente falha, não falha? Falha. Por mais que a gente esteja ligado, esteja responsável, um pouquinho ou muito vamos falhar. Em um desses assuntos ou em vários vamos falhar. E agora? Nós vamos agora ensinar os nossos filhos a humilhação. Eles vão ver, eles vão aprender com a gente a confessar pecado. Eles vão aprender com a gente que não é, vá perdoando aí se fiz alguma coisa. Não. Eles vão aprender com a gente que pecado, como a gente dizia nos encontros, tem RG, CPF. Confessar pecado é dizer o nome do pecado. É se humilhar, é se quebrantar, é consertar. Teu filho, meu filho vão olhar para a gente e vão dizer, meu pai, minha mãe, ela errou, ele errou, mas ele se arrependeu. Eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual à minha mãe. Até aqueles que, em determinada fase da vida, por algum motivo vão se afastar do Senhor, ou vão cometer erros também, mesmo que não se afastem. Esse exemplo vai ficar. E ele vai dizer assim, eu estou precisando consertar a minha vida, eu não consertei ainda, mas eu me lembro que meu pai e minha mãe, eles consertaram sua vida. Sempre que eles erraram, eles consertaram. Às vezes erramos no trato com os filhos. Numa surra que passou do limite, que a gente não bateu com limite, mas bateu com raiva e machucou. E a gente vai lá e vai pedir perdão. Não pela disciplina que precisava dar, mas pelo excesso. Às vezes erramos numa coisa que prometemos dar e não demos. E a gente vai lá e pede perdão. Eu pequei contra você, porque eu prometi dar aquilo e não dei. Eu prometi fazer e não fiz. Às vezes erramos quando damos pouco tempo para eles. Mas podemos chamá-los e dizer, olha, eu não tenho dado muito do meu tempo para você. Eu quero me consertar. Às vezes erramos na relação do marido com a mulher. E esse casal vai chegar para os filhos e chamar, queremos pedir perdão a vocês, porque nós não fomos exemplos de amor. Tem filho que não quer se casar porque olha para o casamento do pai e da mãe. Mas esses pais podem chegar para os seus filhos e dizer, nos perdoe. Nós estamos mudando porque Deus é bom. Deus é poderoso. Exemplos de arrependimento.
Não desprezem o papel de vocês como pai e como mãe. Mas sejam um exemplo nestas coisas e também no arrependimento. Que Deus continue conduzindo a gente de maneira que a gente viva de acordo com a vontade dele nas Escrituras.